dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Senhor, Deus de amor e bondade, em seu nome e em nome dos amorosos mentores espirituais aqui presentes, nós iniciamos a reunião da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos chamar a nossa querida amiga Lívia, que vai nos falar sobre ansiedade e mediunidade. Amados irmãos, boa noite. Sejam envolvidos em nome de Deus, em muita paz, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos dando continuidade a uma série de palestras que iniciamos na semana passada, baseadas no livro O Homem Integral. Na primeira abordagem é sobre os fatores de perturbação, e nossa querida irmã Sabrina iniciou a semana passada com o tópico ansiedade. Desculpe, rotina. Já querendo saber de cara se estão todos prestando atenção. Ela iniciou com o tópico rotina e hoje nós vamos para o outro lado do espectro da rotina, que é a ansiedade. São dois sentimentos opostos e nossa iluminada médica espiritual, psiquiatra, psicóloga, psicoterapeuta espiritual, doutora Joana de Ângeles, nos faz hoje a abordagem sobre a mediunidade. Nós precisamos, obviamente, darmos os créditos devidos ao estudo da noite, que, em primeiro lugar, é baseado no livro O Homem Integral, mas também tiramos um bom material do livro do Dr. Alírio Cerqueira, A Cura Espiritual da Ansiedade. Nós vamos fazer muitas palestras esse ano sobre esse livro. É um dos livros do projeto Espiritizar. E a abordagem é de natureza transpessoal, da psicologia transpessoal, portanto, nos dá uma abordagem espiritualista da vida, sob a ótica psicológica. Mas o aspecto mediúnico estudado a nível de mediunidade e ansiedade, nós tiramos dos estudos e palestras do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, está aí feita a devida informação do material de estudo do nosso trabalho de hoje à noite. Então, em primeiro lugar, Joana começa nos informando que a rotina e a ansiedade, obviamente, são polos opostos, não se deixando vitimar pela rotina. O homem faz o quê? O homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso. Ele não quer viver na rotina, portanto, quer ir e buscar e ir atrás das resoluções, das soluções, buscando o controle de sua vida, às vezes, como nos tão lembrou a mensagem, atropelando-se e atropelando os outros. Ele tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que acaba fazendo o quê? Acaba fazendo o quê? Desgastando. O comportamento ansioso, acima de tudo, desgasta, dando origem a processos enfermiços que acabam por consumir a pessoa.
quem já não sentiu ansiedade? Tem alguém ansioso aqui? Por que a risadinha? Essa risadinha é preocupante. Quem tende a ser, na escala de 1 a 10, vamos lá. Quem tende a estar abaixo de 5 na escala da ansiedade? Levanta a mão, por favor. Abaixo de 5, levanta bem a mão, por favor. Abaixo de 5, um bom número de pessoas. Sorte de quem convive com vocês. Né? Quem tende a estar acima de 5 na escala de 1 a 10? A maioria das pessoas. Impressionante. Né? Então, a ansiedade é um mal. Né? Ela incomoda. Quem é que vive bem ansioso? A ansiedade realmente provoca um grande mal-estar. Uns dizem que faz parte da vida. Em relação à vida moderna, tem sentido, né? Faz parte da vida, sim. O importante é nós não deixarmos ser consumidos pela ansiedade. Aí a Joana continua dizendo, a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Existe, obviamente, uma ansiedade natural. Quem é que já não ficou ansioso pelo resultado da compra de uma casa, da entrevista resultado da entrevista de um emprego, um resultado de uma ansiedade natural de você ir até para a própria entrevista, esperar um telefonema, um e-mail, um texto de uma pessoa querida, não é? De uma pessoa em que você está interessado. Não é? Então, existem ansiedades perfeitamente naturais. E ela diz, a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis, fazem parte da vida. Na realidade, dá até um certo gostinho, né? Vai nos dar um sabor, o sal da nossa existência. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, isso são ansiedades perfeitamente, expectativas ansiosas, perfeitamente naturais. Portanto, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. É perfeitamente possível e compreensível uma atitude de expectativa. Mas a expectativa, para ser equilibrada, para ser saudável, ela precisa ser equilibrada, dentro de limites saudáveis. E nós vamos ver quando esses limites extrapolam o limite do que é considerado saudável. A ansiedade e a depressão são como dois pêndulos, não é? De um mesmo problema de natureza psicológica e emocional. Não é? Tem horas que a pessoa está mais para depressiva, tem horas que ela está mais para ansiosa. O pior é quando ela está no meio, não é? Ansiosa e depressiva. Então, ela como que balança para polos opostos de forma mais intensa, dependendo do problema. Quem é que gosta de viver em estados depressivos? Alguém gosta? Alguém compreende e fala, não, isso faz parte do meu karma? Se você pensa assim, você, além de depressivo, é masoquista. Não é? Essa não é a ideia do karma. Essa não é a proposta da reencarnação. Mas a gente vê realmente essa oscilação entre a depressão e a ansiedade, comumente de pessoas que sofrem desses males. Ao extrapolar para distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se o quê? Patológico. A caminho da somatização física com graves danos para a vida. A ansiedade que tem limites saudáveis e compreensíveis
pode extrapolar esses limites e se tornar um estado patológico. E como todo estado mental, emocional patológico, ele pode se somatizar. E nós vamos ter aí o aparecimento de doenças psicossomáticas as mais variadas. Então, se a sua ansiedade não é uma ansiedade de uma situação, que nós chamamos de uma ansiedade de adaptação, você se sente ansioso em função de uma determinada situação, de uma circunstância, de uma proposta. Quando a sua ansiedade faz parte do seu dia a dia, você acorda já com um bolo no estômago, com um nó na garganta. Você está num constante constante estado de tensão. Você acorda já armado. E toda pessoa armada tende o quê? A confortar os outros? Tende o quê? A agredir. Então, o bom dia da pessoa não é agradável. Você, não, esse é o meu jeito de ser. É de coisíssima nenhuma. Você que é um mal educado mesmo, não consegue nem dar bom dia direito, quando, mesmo estando ansioso, dê um bom dia dentro de casa. Eu conheço pessoas do meu círculo pessoal que pegam no telefone, não falam alô, já vão direto ao assunto. Eu falei, escuta, good morning. How are you? Hello. É uma saudação do planeta Terra, não é? Então, vamos usá-la. A pessoa que não te dá uma saudação e quer se mascarar, que isso é o temperamento, o humor dela, não é? Isso é uma atitude de prepotência na convivência, sobretudo na convivência doméstica, extremamente desnecessária. Tem pessoas que são realmente mais quietas. Eu acordo de manhã ainda mais sem saber se eu estou nesse mundo ou no outro. Eu sou devagar de manhã. Eu começo a acordar depois da segunda xícara de café. Mas de manhã eu falo good morning, amigo, não é? Mas pelo fato de eu ser devagar, não significa que eu estou mal-humorada. Mas eu sou bem devagar de manhã. 5 horas da tarde, estou a 1000 por hora. Isso é o metabolismo da pessoa, né? A forma da pessoa se movimentar. Mas tem pessoas que já estão a 1000 por hora. E o temperamento não deve ser uma desculpa para nós destratarmos os outros. Porque não tem coisa mais desagradável é de conviver com uma pessoa rude. Sobretudo dentro de casa. Eu ando muito preocupado. Isso não é desculpa para você destratar seus filhos, seu companheiro, não é? Até os seus animaizinhos, não há motivo. Você pode se controlar, sim, e falar um bom dia, fazer um esforço, até com um sorriso discreto, não precisa ser exagerado, mais agradável. Todo mundo amanhã vai acordar assim. Vira para a pessoa do seu lado e fala, dá bom dia amanhã de manhã com um sorriso. Vamos lá. Já vai lembrando, desde já. A gente vai sair daqui lembrando as coisas. A gente vai lembrar um monte de coisa hoje para colocar na vida prática. Vida prática. Muito bem, muito bem. A gente chega como lá? Eu ouvi uma companheira aqui, que eu não vou dizer quem, porque senão fica chato, né? Foi o Álvaro. Foi um companheiro. Então, eu já falei o nome, fica pior ainda. Ai, meu Deus. Outro slide, muito bem. Não, falando sério, como é que a gente chega lá? Um dia de cada vez. Porque mudar hábitos não é fácil. Não é fácil mudar hábitos. Mas é o quê? Possível. É difícil mudar hábitos? Não. É trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Agora, se você tiver a sorte de conviver com pessoas amáveis,
educadas dentro de casa, elas podem te lembrar amorosamente. Você esqueceu de ter um bom dia, não importa se o companheiro ou a companheira esqueceu do bom dia. Você fala bom dia do mesmo jeito, nem que seja para as paredes. Um dia, antes de desencarnar, aquela pessoa vai te responder bom dia. Muito bem. A gente fala coisas sérias, mas se divertindo. Não é? Aí a dor é menos intensa. Muito bem. A ansiedade de que nós estamos nos referindo, a ansiedade da vida moderna, a ansiedade de um estado espiritual, ou melhor dizendo, um estado emocional até quase que direcionando a possibilidade de se tornar mais sério, não é? É diferente do chamado transtorno de ansiedade generalizada. Quando você está apenas passando fases mais ansioso, o que é possível e normal e compreensível, não é? Faz parte da vida. Essas fases fazem parte da vida, são incômodas, são desagradáveis, mas fazem parte da vida. No entanto, quando aquilo vira mês, começa mês, termina mês, é 1, é 2, é 3, é 4, você já está há 1 ano, já não é mais algumas horas no dia, você vive naquele estado de espírito. Você está patologicamente categorizado como que sofrendo de ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, nós aí estamos aqui num estado de espírito, um estado emocional relativamente normal e compreensível, mas aqui a coisa já se torna patológica e tem muitos sintomas específicos. Né? O doutor Alírio nos diz que a ansiedade, acima de tudo, como a depressão, como as fobias, né, pânico, são doenças do espírito. O problema não está no seu dia a dia. O problema não está na sua reencarnação. O problema está dentro de você, na sua alma. Né? Como a forma como você lida ou está lidando com a vida. Então, ele nos diz, a ansiedade, como as demais doenças de ordem emocional, como a depressão, fobias, síndrome do pânico, é uma doença do espírito, que tem manifestações o quê? Psíquicas, energéticas, físicas, gerando toda uma série de outras manifestações. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira diz que, no ponto de vista dele, através da clínica de mais de 30 anos, em contato com os mais diversos tipos de paciente, ele consegue, em sua grande maioria, perceber que a origem de um grande número de doenças está realmente no transtorno da ansiedade. Porque você muda a bioquímica, você transtorna a química do seu corpo. Né? Existem seríssimos efeitos fisiológicos, bioquímicos, na estrutura energética do seu campo energético, do seu corpo espiritual, mais o seu corpo material também. E, obviamente, você tendo a sua química, a sua energia física e perispiritual desequilibrada, isso vai acabar estourando de alguma forma. Isso vai explodir. E, às vezes, de forma surpreendente para você. Para os outros que convivem com você, nem tanto. Mas para você, você fala, nossa, eu poderia imaginar tudo, menos isso. E acaba que o problema, como uma pipoca, né? Ele acaba assim, pipocando do seu perispírito no corpo. Né? É como uma espinha, né? Pá, de repente aparece. Né? Mas ela já estava lá, não é? Germinando há algum tempo. Quais são os... em termos de... aí já vem já é um conceito transpessoal. Não é? Nos diz o doutor Alírio Cerqueira, não é? Que a ansiedade é um estado emocional proveniente de uma sensação, não uma realidade,
de uma sensação de que algo desagradável está para acontecer. Resultando em uma atitude do quê? Se você acha que alguma coisa está para acontecer, qual é a sua atitude? Calma, tranquila. Atitude do quê? De alerta, constante. Resultando em uma atitude de alerta que produz um sentimento indefinido de insegurança. Quem é que se sente em paz tendo a sensação de que algo de ruim está para acontecer? Você se torna inseguro? Sim ou não? Sim. Com certeza. É uma insegurança que paira no ar. Você olha para a sua vida, você não consegue pinpoint, você não consegue pontualmente dizer qual o problema. Mas é aquela coisa, parece que você está envolvida numa nuvem. De uma insegurança, de uma... Aí você fala, não, isso é pressentimento. Ah, isso é intuição, não, isso eu estou sentindo. Não tem coisíssima nenhuma de sentindo nada, é você que está com aquela sensação, com a sua bioquímica já alterada, num estado de alerta constante, que é aquele estado bioquímico, né, de alerta, onde ou você vai lutar, ou você vai fugir. O estado de alerta, no sentido de nós lutarmos ou fugirmos, é o estado típico, característico do estresse elevado ao máximo. Isso tem alterações fisiológicas espetaculares. Não ao longo de um mês, nem de 2, nem de 3. Mas você começa a sentir depois do 4º ou 5º mês. Viva você nesse estado de angústia, nesse estado de estresse constante, nesse estado de alerta, vai explodir de alguma forma. E, às vezes, de forma grave. O ansioso, nos diz o Dr. Alírio, a preocupação dele é o tempo. Ou ele está ligado no passado ou no futuro, ou nos dois. Né? Em termos de passado, ele lamenta. Em termos de futuro, ele se preocupa. Né? Então, o ansioso, ele tem aquele sentimento de frustração e de angústia, lamentando o que não fez. O que poderia ter feito. Aquele estado de insatisfação gera um estado de angústia bem característico da ansiedade. Em relação ao futuro, a preocupação é óbvia, a ideia de que algo está para acontecer e é desagradável. Então, o ansioso é uma pessoa otimista? Gente, o ansioso é otimista ou negativo? Negativo. Extremamente negativo. E, às vezes, ele não verbaliza isso. Né? Mas, dentro dele, os painéis mentais são os piores possíveis. Agora, você imagina, 1 mês, 2, 3, você começa sem querer, você começa a ver coisas que não existem. É uma expectativa negativa constante. Você, a minha índole, não é? Eu não sou uma pessoa otimista. Eu sou realista. Ok, seja realista, mas não negativo. Porque, em termos de realidade, vale o copo 50% cheio ou vazio. É ou não é? Se você quer ser tão inteligente e tão intelectual e analisar a realidade da forma mais realista possível, então vamos ter um educated thought. Vamos ter um pensamento educado, intelectualmente educado. Se é realidade, pode dar certo ou pode dar errado. Você não tem como controlar o tempo. O ansioso tem essa ilusão de controle. Aliás, ele não tem essa ilusão de controle apenas do tempo. Ele tem a ilusão de controle de tudo. É possível você controlar o futuro? Até você pode planejar, não é? Mas você pode controlar o futuro? É impossível. Existem circunstâncias novas que aparecem na nossa vida a todo instante.
A vida é cheia de surpresas, nós dizemos, extremamente criativa e nem sempre a nosso favor. Faz parte dos nossos planos de reencarnação, é bem verdade, e outros das nossas más escolhas. Nessa vida mesmo, não em outras. Então, o ansioso, que tenta buscar controlar as pessoas, as coisas, a organização, o presente, o futuro, o passado. Como ele não consegue, além de frustrado, ele se torna ansioso. E é um sentimento angustiante, que faz muito mal. Aí você fala, depois dessa palestra eu vou mudar. Vou saber de controlar, não quero saber de controlar mais nada. Estou vendo que faz tudo sentido isso. Agora vou ser uma pessoa mais equilibrada, não quero mais saber de nada. Que façam o que quiserem e eu não vou querer controlar ninguém, nada. É possível isso? Essa é uma atitude equilibrada? É uma opção inteligente? Você tem filhos. É necessário controlá-los? Sim ou não? Você tem uma vida para viver. É necessário controlar no sentido de organizar o seu dia? É necessário você controlar a organização da sua casa, das suas finanças, das suas relações? É necessário, sim ou não? Sim. Mas você não pode ficar neurótico. Tem de haver um equilíbrio. Você não pode deixar tudo a Deus dará. Então, você seria um irresponsável, um desleixado, utilizando-se dessa aparência de equilíbrio, simplesmente colocando atrás disso a sua própria mediocridade e sua preguiça. Existe uma diferença muito grande entre perfeccionismo e excelência. A pessoa perfeccionista, ela não admite erro. Ela sofre e faz os outros sofrerem. A pessoa que busca a excelência, ela busca fazer o melhor, que nem sempre dá certo. Mas ela se reajusta, ela pensa, ok, não deu certo dessa vez, o que você vai fazer? Não deu certo, o que você vai fazer? Sentar e chorar? Você pode até sentar e chorar um pouquinho. Aí depois você pensa em uma outra maneira de resolver aquela situação. Essa é a atitude saudável. Nem nós primarmos pela mediocridade, no sentido de fazer tudo de qualquer jeito, a ponto de dizer, eu não quero controlar ninguém, e nem ser uma pessoa perfeccionista, insuportável de viver. Então, existe um equilíbrio possível, sim. Não é? Mas o ansioso, ele busca controlar o incontrolável. Ele sofre e faz os outros sofrerem. A gente só pode dar conta do presente, certo? Sim ou não? Sim. Lembra a pessoa que está ao seu lado. Aliás, vira para trás também. Você só pode dar conta do presente, do aqui e do agora. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Todo mundo se lembrando. Vira para trás também, por favor. Vai lembrando todo mundo. Você só pode dar conta do aqui e do agora. É ou não é? Infelizmente, não, felizmente. É o que está na nossa frente, o passado já foi, gente. A única coisa que você pode fazer com o passado é o quê? Avaliar para aprender. É a única coisa. E se você não avaliar não com o objetivo de buscar aprender, de nada valeu o seu sofrimento e a sua angústia. De nada. A única coisa que você pode fazer com o passado é a avaliação com vistas ao aprendizado. Aí você fala, nossa, mas eu poderia ter feito diferente. Não poderia. Por quê? Por que você não poderia ter feito diferente? Porque não chegou a hora? Por causa de cada etapa? Conhecimento, você não estava preparado.
Você não estava preparado, o que mais? Exatamente, naquele momento era quem você era. Você não ia poder fazer diferente. Era quem você era, baseado nas experiências que você teve até aquele momento. Se hoje você pensa diferente, sente diferente, vive diferente, decide diferente, é porque você aprendeu. Você viu que o conhecimento era limitado e aprendeu e buscou ampliar. Mas era quem você era. Essa é a principal resposta. Nisso, nessa informação, nesse conhecimento, existe uma libertação. Era quem você e eu éramos. Você não ia fazer diferente. Daí a importância da reencarnação. São tantas as experiências. Mas o que a maioria das pessoas ainda fazem? Elas vivem, se culpando também por isso, né? Olham para trás, analisam, avaliam, mas não usam a experiência no sentido de dizer: gente, eu detesto admitir que eu fiz isso. Você pode até detestar esse momento, é importante, gente, porque tem gente que nem por ele passa, hein? A questão da admissão do erro é o momento do arrependimento, tão bem descrito no Livro dos Espíritos. Existem algumas etapas quando você erra. O primeiro momento é fundamental, você precisa se arrepender. Caso contrário, você fica estéril. Você fica parado. No seu orgulho, na sua rebeldia, você não nem admite que errou. Mas aquele que admite que errou, se arrepende. Aí se arrepende. E só se sente culpado. O que você faz com a culpa? A culpa é um peso para você e para quem convive com você. Então você tem de sair do arrependimento para o quê? Para a reparação. Repara. Como é que a gente pode reparar alguma coisa? Avaliando no que errou. E outros de nós aqui, somos um exemplo do tipo de pessoa que não só avalia, mas busca conhecimentos novos, que ampliam o entendimento da vida. O que aconteceu? Aí você passa por um período meio neurótico. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Como é que aconteceu? Aí você vai procurar a ajuda de um amigo mais maduro, mais experiente. Outros com maior possibilidade buscam uma psicoterapia. Aliás, todo mundo deveria fazer psicoterapia, não é? Todo mundo tem coisas a rever. Os que não podemos fazer isso, vivemos um século fantástico. Aí, os livros nessa área são muito bons. Existe muita informação, muito positiva, muito construtiva, que pode te dar direção. Aí você avalia, você arrependeu, você avaliou, você agora precisa reparar. Tem coisas que dão para reparar nessa vida, tem outras que não dão. E nisso precisa haver um nível de aceitação. Nem tudo dá para reparar. Com aquela pessoa quem você prejudicou ou com você mesmo. Tem coisas que não dão para reparar nessa vida. Felizmente existem outras. Mas aquilo que você pode fazer, você busca reparar. Aí você fala, bom, eu fiz um mal para alguém, um exemplo. A pessoa não me perdoa, ou a pessoa já desencarnou. O que eu faço? Faz um beijo para o outro. Para outra pessoa. Ah, mas isso vale? Vale, do mesmo jeito. Porque o que vale é a experiência do aprendizado. É isso que vai te fazer crescer. Você fala, mas e aquela pessoa não me perdoou? Problema de quem? Problema de quem? Se a pessoa não te perdoou? Da pessoa. Então você só dizer, papai já foi para o plano espiritual. Com todo amor, gente, escolha do não perdão é dessa alma.
O que você pode fazer é orar por essa alma. Aliás, tem mais alma encarnada precisando que a gente ore do que a desencarnada, mas por aí. Enfim. Muito bem. Nós vivemos um mundo de expiação e de provas. São o quê? São um mundo de experiências aprendizado. A ideia é você aprender. Mas são experiências desafiadoras. Você já viu alguma experiência desafiadora agradável? Hã? Já viu? Algum desafio agradável? Sim ou não? Por quê? Porque ele te puxa. Ele te empurra para frente. Ele vai ter um nível de pressão. Então, a experiência, desafio, faz parte da vida. É impossível você viver nessa encarnação sem problema. Impossível. Então, nisso, checkmark na insegurança. Você já sabe que vai ter problema. Faz parte. Não adianta você ficar pensando esse. Porque vai acontecer. De uma forma ou de outra. O que você precisa é alimentar a alma. Senhor, me dê a capacidade de resolvê-lo. Porque o objetivo do desafio é o aprendizado e a promoção. A maioria dos nossos desafios não são apenas elementos de promoção espiritual. Porque alguns problemas vêm no sentido de nos promoverem para frente. Né? O Espírito pede no plano espiritual. Eu quero passar por essas situações, viver com aquelas pessoas, porque eu quero desenvolver essas virtudes. Né? É um meio difícil, uma situação difícil, a pessoa pede. Né? Outros, a maioria de nós passa por experiências de desafio, por uma questão de má escolha. Nessa vida e nas outras. É por isso que a gente passa por experiências de desafios. Mas por que a gente acaba sofrendo? Por que essas experiências criam essa sensação angustiante de ansiedade? Por que elas nos fazem sofrer? Porque você é duro na queda. Eu também. Nós somos pessoas rebeldes. Tem a rebeldia educada, né? É disfarçada. Com óculos, maquiagem, se veste bem, né? Se posiciona bem, fala bem. Né? Uma finesse total. Mas por dentro está se moendo. Não aceito. Como é que isso aconteceu para mim? No fundo, você está inconformado. Como é que isso pode acontecer para mim? Como é que ele foi me deixar? Como é que eu perdi isso? Como é que eu não vi aquilo? Como é que eu fiquei doente? Você fica abismado com aquilo. E não se conforma. A inconformação vai te fazer melhor? Vai te fazer bem? A inconformação vai te levar a um outro lado do pêndulo, que é a rebeldia. Desculpe, que é a depressão. Aí você se afoga cada vez mais. Porque você não aceita, você não quer, você não admite, no seu orgulho, acima de tudo, em função do seu orgulho. Como é que acontece com os outros e não com você? Quem que você pensa que você é, e eu também, que isso não vai acontecer com a gente? Nossa, mas eu sou um trabalhador do bem. Eu me dedico. Como é que isso foi me acontecer? Como é que Deus permitiu tal coisa? Pergunte para Chico Xavier. Vivia doente, teve infarto, problema de olho, né? Vivia sangrando o olho, morreu quase cego. Aliás, passou a vida perdendo a vista. Né? Todos os tipos de problema. Você fala, nossa, devia ter muito médico, devia ter muito débito. Pode até ser, amigos. Ou talvez ele tenha sido uma alma que tenha vindo para nos ensinar a sofrer bem. Nossa, como é que Jesus foi
Foi crucificado. Deus esqueceu dele. Não, Jesus veio nos ensinar a passar pelo sofrimento por causa da nosso duro coração. Esse tipo de gente vai precisar sofrer. Porque não adianta você tentar apenas convidar. A pessoa, às vezes, só acorda realmente nas expiações, infelizmente. Enfim, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo tudo? Está todo mundo prestando atenção? Sim. Vocês estão gostando? Sim. Vocês querem que eu continue? Sim. Pergunta perigosa. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, certo? Sem os quais o processo de crescimento interior fica interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamentos que se transformariam em patologias de difícil solução. Aí o doutor Alírio nos faz aqui uma análise de natureza do panorama atual da sociedade como causadores dessa ansiedade louca em que o mundo vive e que a mensagem do início da noite nos lembrou tão bem, não é? O hedonismo, a busca do prazer, o niilismo, o negativismo, tudo é relativo, nada tem os valores estão desequilibrados, não tem mais pontos de coerência, não é? A coisificação, é o ter humano, não é mais o ser humano. O erotismo, o excesso, a saturação. Ele faz uma referência interessante com relação ao erotismo e a saturação, porque a saturação é quando você pode dar o que for para a pessoa daqui a pouco já não aguenta mais, já está saturado, aquilo já não responde. Então, ele se refere... Algumas pessoas vivem, isso serve para o erotismo e para todos os vícios. Os vícios não satisfazem a alma. Eles satisfazem o momento da alma, porque é como tomar a água do mar. Quanto mais você toma água salgada, você está morrendo de sede, você quer mais droga, você quer mais álcool, você quer mais sofá, você quer mais sexo, você quer mais tudo, mais compra, mais tudo. Mas aquilo não é suficiente. Aquilo não te preenche. E você vai caindo num vazio existencial. Porque quanto mais você toma daquela água salgada, mais você quer e mais sede você tem. E é um círculo vicioso. E a pessoa acaba caindo no vazio existencial, que é uma das principais causas da depressão e, infelizmente, do suicídio. O transtorno de ansiedade generalizada tem vários sintomas, né? Nós já vimos que é um estado patológico e ele tem sintomas físicos, psíquicos, emocionais. É um medo de que não sei o quê. A pessoa com transtorno de ansiedade generalizada vive nesse estado mental e emocional. Ela tem medo de tudo. Mas você não sabe o quê. Você pergunta, o que você tem? Eu não sei. Uma agonia, uma angústia, um nó no estômago, na garganta. A pessoa não dorme bem. Uma das questões do sono estão profundamente ligadas aos processos obsessivos. Porque é no sono que você se refaz, e os espíritos sabem disso. Você sai do corpo, os espíritos vão atrás correndo. Você dorme e não descansa. Você parece mais uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro destampada, não é? Vai soltando gás o tempo todo. Você não se refaz. Eu dou uns exemplos que nem eu entendo. Eu nem tomo mais Coca-Cola. Ainda falei que era de 1 litro, né? Não é nem de latinha, né? Por que precisa ser de 1 litro? Acho que precisa ser grande. Enfim. Uma outra coisa muito, muito interessante dos transtornos de ansiedade são esses sentimentos contrapostos. É o ódio, a raiva embutida da filha amada. É a raiva da mãe querida.
Aí isso vale para as crianças. Ama o pai, mas está lá cortando, a criança está tirando o pai lá, ou a mãe lá do meio familiar. Isso aqui é um bom exercício fazer com as crianças, né? Como é que eles pintam a família, não é? Interessante. Pode ser perturbador. Aí, a relação não é só com o pai e a mãe, com a filha com a mãe com a filha, mas pode ser entre pai e filha e pai. São esses sentimentos contrapostos, não é? Você fala, nossa, a pessoa é super honesta, mas tem uma família para cuidar, é o chefe da família. Aí o dono da empresa vira para você e fala assim, olha, a gente vai ter que fazer uma corruptela aqui. Você é a pessoa mais honesta desse mundo. Mas se você disser não, você pode ser mandado embora. Aliás, você acha e tem quase que certeza que você vai ser mandado embora. E a sua família, você já está com quase 60 anos. Não tem grandes opções. Pelo menos no Brasil, aqui é diferente, graças a Deus. Aqui não tem corrupção, só no Brasil. Aí a pessoa fica naquela coisa, né? Começa a gerar um sentimento de um transtorno. Ela acaba fazendo e não tem paz de espírito. São sentimentos contrapostos. Né? A relação de amor e desamor entre os casais, né? De cobrança, isso a gente vê até na idade mais avançada, não é? O casal pode estar lá com 80 e poucos anos, vivendo a tapas e beijos. Beijos e tapas. E muitos de nós vemos isso dentro da nossa família. É muito interessante. Mas nós, na condição de... Interessante no sentido não superficial da palavra, gente. É doloroso de nós vermos o sofrimento e se sentindo impotente para poder resolver a situação das pessoas que nós amamos e com quem convivemos. Esse é um sentimento de grande impotência, mas que exige aceitação e que pode criar grande ansiedade nos filhos, nos netos. Mas a reencarnação explica esses sentimentos contrapostos. Porque a reencarnação é um plano de amor. Mas antes dela, você teve e vivenciou o desamor. Então você reencarna cheio de mágoas, de rancores. Não é? Mas aí você vai aprendendo a gostar da pessoa, mas aqueles sentimentos vêm à tona de novo, e a pessoa, as famílias vão vivendo grande contraposição de emoções, extremamente desgastantes. Mas é possível viver melhor? É difícil? É difícil, sim ou não? Não, não é difícil. É trabalhoso. Nós temos outros sintomas, esses os sintomas físicos, a maioria de todos nós conhecemos esse, o aperto no peito, né? Às vezes a pessoa vai até parar no IR, né? Achando que está tendo um ataque de coração, nó na garganta, esse nó no estômago. Tem uma dificuldade de respirar, a pessoa quer respirar, não consiga, parece que o diafragma não expande, não é? O aumento da pressão arterial, normalmente um aumento da pressão, a maior pressão, né? Ela sobe de repente, a pessoa tem taquicardia, tem problemas digestivos, refluxo, enfim, náuseas, tonturas, e esses são os sintomas físicos. Os sintomas psicológicos, a pessoa vive inquieta, nervosa. Você já viu pessoa que não consegue ficar sentada? Eu. De vez em quando eu recebo umas mensagenzinhas. Aquela moça loira, ainda tinha um tempo que me chamavam de moça, agora já é a senhora. Então, aquela senhora que não para quieta, mas aí eu me toquei. Aí eu fico sentada lá, eu fico lá atrás de pé. Não é? Fico lá de... Enfim, não para quieta. Aí o mais educado fica sentado, mas o pé, olha, não para quieto. Não, dá uns tapas na pessoa que fica com o pé que não para quieto. Aí essa inquietação, esse nervosismo constante acaba o quê? Exaurindo as forças da pessoa. Então a pessoa está sempre com essa sensação de cansaço. Né?
esses sentimentos, essa sensação de fadiga, e não necessariamente trabalhou muito. Aliás, quando a pessoa trabalha mais ou faz exercícios físicos, a sensação de fadiga para o ansioso generalizado, para o que sofre do transtorno, melhora. Porque é tanta energia acumulada que o trabalho braçal ou exercício, correr, é uma beleza para a pessoa que sofre do transtorno da ansiedade. Realmente melhora. Né? Mas, Lívia, eu não consigo nem andar em volta do quarteirão. Então, assim, sei lá, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Está lá sentada, levanta o pé, assim, faz qualquer coisa. Né? Aí, me deram esse presente aqui, né? Esse telefone. Ele fala, faz 1 hora que você não se levantou. Ah, eu levanto. Respire. Aí aparece lá, notificação, e-mail, fica quieto. Notificação, e-mail, eu falei, fica quieto, isso aqui vai me dar eu vou começar a ficar neurótica. Desliguei todas as notificações, agora estou na paz, agora eu fico com breathe. Respire. Mas eles falam assim, faz 1 hora que você não se levantou. Aí eu estou controlando a atividade. Ontem você não fez muito, mas hoje é um novo dia. Motivador. Tomando esse relógio. Tem dias que eu não coloco nada, porque ele mede também a sua arritmia, o seu ritmo cardíaco. Aí, de vez em quando, eu tenho umas taquicardias, né? Porque é uma pessoa um pouco inquieta. Aí começa a sentir, papai, eu falei, deixa eu checar se eu estou sofrendo alguma atrial fibrillation. Ai, meu Deus, deixa eu tirar esse negócio, está me deixando doida. Muito bem. Experiência de luta e fuga, nós comentamos. Não, guardar. Não, tem dias que eu não coloco. Tem dias que ele me dá uma angústia. Mas, enfim, aí depois que eu desliguei todas as notificações, eu melhorei. Muito bem. Aí da insônia, diminuição da atenção, diminuição da concentração, dificuldade de concentração. Isso dá também muito no depressivo também. Mas o que nós queremos chegar aqui é nos sintomas psíquicos, para que nós possamos entrar na questão da mediunidade. Eu peço aos passistas aguardarem 5 minutos, porque essa parte é realmente importante. E eu já realmente estou no final da palestra. Tá? Eu vou deixar vocês... Eu não vou passar os vídeos para vocês, eu deixo para os meninos verem, depois vocês veem. Mas essa sensação, os sintomas psíquicos do transtorno transtorno da ansiedade, alguns deles são porta para os distúrbios da mediunidade, das interferências espirituais. Então, a pessoa começa a ter, isso já são os casos mais graves, a pessoa começa a ter uma sensação de um vazio interior. Um pressentimento, já não é nem mais nada negativo, já... Parece que você nem está presente na vida. Você começa a ter medo de perder o controle. Mas não é o medo de perder o controle no sentido de querer controlar os outros, não. É de você começar a se desequilibrar mentalmente. E, obviamente, a depressão reativa, a questão da ansiedade, tem a questão do toque, né, das fobias, né, do pânico. Mas existe 3 sintomas aqui muito graves. Né? Começa a ver uma sensação de que você não é você. Você começa a ter uma sensação de que você não pertence mais a esse mundo. São sensações momentâneas, onde os psiquiatras chamam isso da despersonificação. Nossa, mas eu não estou me sentindo mais eu mesma. Ou eu mesmo. A pessoa tem uma sensação de desrealização. Parece que as coisas não estão aqui. Parece que você não está vivendo aqui. E quando isso começa a aumentar, pode realmente entrar. Aí nos diz o Dr. Sérgio Felipe, que nos estados seríssimos, é aqui que começam os processos das dissociações mentais. Mas, com relação à mediunidade, é esse sintoma
do transtorno de ansiedade que tem relação com as interferências espirituais. Porque a pessoa... Vocês sabem o que é hiperestesia? É você estar com os nervos à flor da pele. A pessoa tem um excesso de sensibilidade à luz, ao som, ao número de pessoas, tudo incomoda. A pessoa começa... Está faltando ar. Há um aumento da sensibilidade. Há um afloramento da sensibilidade. E é aqui que entra a questão da mediunidade. Porque toda vez que você tem um aumento da sua sensibilidade, um afloramento da sua sensibilidade, você não tem apenas 5 sentidos. Quantos sentidos você tem? O da mediunidade é o 6º. Mas, na realidade, a nível microscópico, nós temos 23 sentidos. Mas, se está aflorando todos os sentidos conhecidos, o da mediunidade também é aflorado. Então, a sua antena está a 1000 por hora. E se você está fragilizado, se você está com medo, você acha que você vai se sintonizar com quem? Com entidades, com espíritos que estejam na mesma faixa. Ninguém pensa ou sente sozinho. Ninguém pensa ou sente sozinho. Então, quando você tem essa sensação ampliada dessa agonia, não é? Esse afloramento, essa percepção de tudo, a sua antena está captando tudo. E você vai ter... Depois eu passo, daqui a pouco eu passo. Aqui você vai ter conexões mentais. Nós vivemos num mundo de ondas. E quando, da mesma forma como nós podemos nos conectar com mentes positivas, elevadas, que nos inspiram, que nos motivam, se você está fragilizado, com medo, angustiado, ansioso, com quem que você vai se sintonizar? Com o espírito sofredor. Então, toda aquela sensação que já estava a flor da pele, a flor da pineal, a flor de tudo, é amplificada pelo acoplamento magnético dessas entidades. Então, você já não sente mais medo apenas. O seu medo vira pânico. Você não sente mais angústia. A sua angústia já te começa a ter ideias intrusivas até de suicídio. E se você tiver obsessores, e a maioria de nós temos, que são inimigos do passado, essas entidades se aproveitam desses momentos para ampliarem magneticamente e nos hipnotizarem realmente, magneticamente. E aquela sensação fica ampliada. E é por isso que a pessoa tem a sensação de que não consegue sair mais daquilo. Vocês sabem como o IPES funciona? Questão de onda magnética. Os nossos pensamentos emitem ondas magnéticas. O IPES lá, o pedágio eletrônico, só sabe que você pagou a conta, porque aquele sensor que você tem no carro manda uma onda magnética para a máquina do IPES, que se conecta com a sua linda conta bancária. É assim que você recebe a conta. No Brasil, não tem nem isso, né? A porteira nem sobe, né? Parece. Nem abre. Tem o sem parar. Tem o sem parar agora, então nós estamos mais evoluídos. Mas o nosso cérebro é o sem parar. Nós nos conectamos, nós estamos mandando. O nosso cérebro é de uma tecnologia impressionante, então ele fica conectando constantemente. E nós prestemos atenção em nossas crianças, que têm extrema sensibilidade à luz, ao som, ao número de pessoas. Isso, todo mundo fala, isso aí é... Criança sobe de ADD. Não é só ADD. É uma ampliação da sensibilidade sensitiva mediúnica. E é preciso tratar. Fiquem em paz, vão com Deus. Agora vocês precisam ir. Bom, a menos que vocês querem ficar, mas se vocês quiserem. Onde há pensamentos que tem um... Eu estou muito perto de terminar. Não é?
Onde há pensamentos, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação e interdependência, recíproca influência. Está nos domínios da mediunidade. Pensou, associou. Sentiu, associou. Aí as pessoas falam, mas que essa história de médium e onda? Eu nunca entendo direito essa história. Ondas mentais, médium, ondas mentais. O médium é igual um rádio, que ele tem uma antena dentro dele. Quando o rádio está chiando, tem duas possibilidades. Ou ele está quebrado, ou a antena dele é muito boa. Se a antena for muito boa, capta muitas frequências. É por isso que os médiuns se desequilibram facilmente, porque captam muita coisa. Por isso que você precisa aprender a se conhecer, de saber a sua capacidade de captação, a fim de que você não permita que os outros te desequilibrem tanto. Na vida, ou você influencia, ou você é influenciado. A sua mente é forte? Você acorda dizendo, olha, não estou me sentindo bem, mas eu vou fazer a minha oração, vou me conectar com as ondas superiores, vou me nutrir. Você acha que você vai passar pela sua vida, e eu também, sem nutrição espiritual, só baseado na sua boa vontade, na sua força, na sua motivação? Nós precisamos das fontes das águas vivas. Nós precisamos desse banho celeste, que nos refaz espiritualmente, que transforma as nossas conexões mentais, que amplia a nossa capacidade de ver a vida, que nos acalma, que nos nutre, que nos equilibra. Você não vai conseguir sozinho, nem eu. Os recursos espirituais estão aí, a oração, os passes. O conhecimento que nós estamos fazendo aqui é aprender para nos protegermos e nos libertarmos, certo? E o autoconhecimento, gente, é um projeto de vida inteira? É, mas é o autoconhecimento a porta para você saber por que você se sente daquela forma, por que você reagiu daquele jeito. Exercícios de meditação, de silêncio interior, para que o seu interior, o seu subconsciente, o seu inconsciente fale para você as coisas que você não consegue admitir conscientemente. Ô Chico, me conte uma coisa. Apaga a luz, por gentileza. Existirá algum significado especial no nome de Jesus? Você poderia citar, assim, para todos nós, um fato pessoal do seu conhecimento? Na hora da dor, do desespero, chama por Jesus. A palavra de Jesus vem imbuída de energia superior. E nós vamos ver uma história bonita do Chico. Eu peço licença para contar alguma coisa a respeito. Aí, por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência. Uma assistência carinhosa de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. A moça, de uns 40 anos, chamava-se Valéria. Então fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas, isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho, e eram diversas casas, e Valéria estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura.
a casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. No sábado eu fazia a prece. No outro sábado, um outro amigo fazia a prece. No outro, uma senhora fazia a prece. E assim estávamos há uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria. E Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós íamos, eu falava: Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava: fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei: Dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu bastante esses antibióticos e ela está bem medicada. Eu falei assim: tá bem, então agora em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Íamos todo dia, mas ela sempre piorando. Então no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei: Valéria, fala Jesus, fala Deus. Ela, mas não falava. Eu falei: Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas, ou na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora ou da cura, e foram curados. Lembra de Jesus andando, e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos, lembra de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo: Jesus, fala Jesus. Aí ela falou: Zozuzo, Zozuzo. Eu falei: meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora. Mas os anos rolaram. Os anos passaram. Eu mudei para Uberaba e em 76 eu fui vítima de um infarte. De um infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim: não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá é que entrava, era a única pessoa que entrava, para ficar 20 dias, mais ou menos, imóvel. E eu fiquei. Mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam assim, à tarde ou à noite, entravam, e eu conversava em voz alta. Eu falei: Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou: não, eu compreendo. Ficou naquilo, não é? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto, e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela
Ela entrou, eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema circulatório, e eu estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas era uma desculpa, é porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim, de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. A minha senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ela assim, eu sou uma das suas amizades, de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar. Se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas, então fala o sobrenome da família, porque pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar, eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz o favor, fala o nome que a senhora quer falar. Ela falou assim, Zozuzo. Eu falei, meu Deus, é Valéria, meu Deus. Valéria, como você está bonita. Eu não mereço a sua visita. Eu disse, não, mas eu vim lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. Pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então isso para mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto, mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais. Me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou são. Se alguém puder compreender. E é assim, então, meus queridos, que nós deixamos essa palavra maravilhosa de Chico Xavier com vocês, nos enchendo de esperança, para que nas horas das nossas dificuldades nós busquemos o Senhor, busquemos Jesus. Quando a sua mediunidade te desequilibrar, que as influências ampliarem as suas sensações de pânico, de ansiedade, de dor, de angústia, de incerteza, chamemos o nome de Jesus. Ampliemos as nossas raízes do conhecimento, nos firmemos através dele, na terra, a fim de podermos viver da melhor forma nesse mundo. E abramos a copa da nossa árvore para o alto, buscando as dimensões superiores da vida, a nos fortalecerem e inspirarem. Nós agradecemos a todos, desejamos a todos muita paz.